ótima notícia, senhoras e senhores. Se você aí é adepto da SAF, vai embora. Tchau. Pula o vídeo, vai com Deus, te vira, vai para onde você quiser. Agora, se você é dos meus, se você, aliás, é dos nossos, porque flamenguista raiz não quer que o clube seja SAF, não quer que o Flamengo tenha dono. Não, o Flamengo é nosso, o Flamengo é do povo. Então, se você, como diria o Luiz Penido, acha que o Flamengo é do povo, do morro, né? Então, de Deus e do meu coração. Senhoras e senhores, eu vos anuncio, Flamengo aprovou no seu Conselho Deliberativo por 272-2, né? Quem foram os dois loucos que votaram contra, mas né, quase uma unanimidade. O Flamengo não vai se tornar SAF tão facilmente. A medida impede que o Flamengo se torne SAF? Não, não impede. Mas ela dificulta bastante. Qual que é a ideia? A ideia é que quando for votada uma SAF, né, não seja somente pelo Conselho Deliberativo, e sim por todos os sócios proprietários, sócios que têm direito a voto no clube. Então, todos estes vão poder votar. Outro ponto. Antigamente, as votações no Conselho Deliberativo, como são hoje, elas são por maioria simples. Então, basicamente, você tem que ter o seguinte, metade mais um. Então, se estão 100 pessoas lá, se 51 votarem que sim, aprovou. No caso da SAF, não vai ser assim, vai ser maioria absoluta. Tá, e o que isso quer dizer? 2/3 tem que votar sim, para que aconteça a coisa. Então, se nós tivermos 300 pessoas votando, teremos que ter pelo menos 200 votando a favor. Se tiver 151, que seria metade mais um, não passa a medida. Então, dificulta sim. E por último, tem que ter um quórum mínimo de eleitores, de votantes. O que seria isso, Jorge? Bom, digamos que nós tenhamos, ao todo, 1.000 pessoas que teriam possibilidade de votar, tá? 1.000 pessoas. O que acontece? Nem sempre está todo mundo lá, gente. Nem sempre tem como ir todo mundo lá. Aliás, é bem raro que esteja todo mundo lá para votar. Então, normalmente, eles fazem o seguinte. É aberta a sessão. Tá, quantos tem hoje? Hoje tem 100. Show. Então, esses 100 vão votar e aí vamos ver o que vai dar. Nesse caso, tem quórum mínimo. Tem um mínimo de pessoas que têm que estar presentes para poderem votar essa medida. Então são 400 pessoas, se eu não estiver muito enganado. Então, digamos, a gente quer votar a questão da SAF, show de bola. Tem quantas pessoas aqui hoje? Tem 300. Não dá, porque tem que ter no mínimo 400. Então isso é ótimo, isso dificulta bastante e tem que ser difícil mesmo para passar uma medida dessa que, na minha opinião, prejudica muito o clube. Isso é bom porque tínhamos aí informações de que o Landim estava buscando, querendo ou não, instituir uma SAF. Mas, pelo que nós também tivemos de notícia, o Dunche falou que o CEO do Flamengo, caso ele, Dunche, seja eleito presidente do Flamengo, né? Porque não é dono, é presidente, né? O Flamengo é estatutário ainda. Caso ele seja eleito presidente do clube, ele colocaria o Landim como o CEO. Então, o Landim, querendo ou não, ainda vai ter ali bastante poder de direção e de mando dentro do Flamengo. E eu acho que até por conta disso, ele deve ter deixado um pouquinho de lado essa questão da SAF. Como? Só para explicar para vocês, qual seria o modelo de SAF do Flamengo? O modelo de SAF do Flamengo, ele era o seguinte, diferentemente de Botafogo, Vasco, Bahia, Bragantino, né, todos esses clubes, o Flamengo mirava no modelo de SAF do Bayern de Munique. O modelo de SAF do Bayern era o seguinte, nós vamos vender aí uma parte do Flamengo, certo? E essa parte do Flamengo, que não é, obviamente, a maioria, o Flamengo teria a maioria da SAF, então, pelo que eu tô lembrando, o Flamengo venderia 27% da SAF, tá? 27% da SAF, então o resto seria do Flamengo. Os outros 73% se eu não estiver muito louco. O que acontece? Quando você tem a maioria de uma empresa, você tem o voto de Minerva, o teu voto vale mais do que todo mundo, então o Flamengo ele ainda assim seria senhor dele mesmo, ele ainda assim teria o poder de voz mais alto do que os outros sócios proprietários. A ideia aqui seria que o Flamengo tivesse 3 outros sócios proprietários, cada um com 9%, 27 dividido por 3 daria 9. E aí o Mengão teria aí 3 acionistas que poderiam injetar dinheiro, ou seja, eles comprariam 9% do Flamengo por um preço. Esse valor que o Flamengo receberia, ele usaria para fazer o estádio. Não é uma má ideia, gente, mas querendo ou não, o Flamengo ainda assim vira SAF. Querendo ou não, o Flamengo ainda assim vai ter sócios que vão querer o quê? Lucro. Porque se uma empresa compra, digamos, 9% do Flamengo por 1 bilhão, ela vai querer tirar esse 1 bilhão depois. Ela não vai dar pro Flamengo, show de bola, dei o dinheiro aí e dane-se. Não.
Ela vai querer ter 9% do estádio, ela vai querer ter 9% do faturamento, ela vai querer ter dinheiro, tirar dinheiro do Flamengo e às vezes fazer pressão e fazer a cabeça. Por que eu tô falando isso? Digamos, a gente tem uma reunião lá, né? Tudo bem que o Flamengo ainda assim seria, na figura do seu presidente ou do seu diretor-geral, que daí a gente ia virar uma SAF, né? Então o diretor-geral seria hoje o Landim. E teríamos mais 3 outros acionistas. Vamos botar aqui 3 empresas grandes, sei lá, BMW, Audi e Mercedes. Só um chute, só para vocês entenderem. Então o que ia acontecer? Vamos ter que contratar vamos querer vender o Arrascaeta, digamos. Chegou uma proposta lá da Arábia de 200 milhões de reais pelo Arrascaeta. O que ia acontecer? Ia juntar os presidentes do Flamengo, né? Então, o Landim, o presidente da Audi, da BMW e da Mercedes. E aí eles iam fazer uma reunião. Óbvio, se o Landim não quisesse vender o jogador, por ele ter um percentual maior do Flamengo, óbvio, o Arrascaeta não seria vendido, porque o seu voto vale mais. Só que imagina o seguinte, nessa reunião, os 3 presidentes das outras companhias querem vender, porque eles querem lucro. É muito mais fácil que eles consigam convencer o Landim a vender, entendeu? Então, isso é complicado. Começa a virar negócio em vez de clube. E é por isso que a gente é contra a SAF. Bom, espero que eu tenha esclarecido um pouquinho sobre esse assunto, mas fiquem tranquilos. O Flamengo não tem dívida, o Flamengo não está endividado, o Flamengo não precisa ser comprado para respirar. O Flamengo, diferente de todos os clubes que viraram SAF, está equacionado econômica e financeiramente e pode contratar os melhores jogadores, porque ele sim tem capacidade para isso. Então, o Flamengo não vai virar SAF nem tão cedo. Comemora, nação. Comemora, porque isso é uma ótima notícia. Para quem estava com medo, agora, pelo menos a gente pode descansar um pouquinho mais aliviado, porque pelo menos agora é bem mais difícil de se estabelecer uma SAF. Bom, esse é o vídeo. Se inscreve no canal, deixa teu like, deixa teu comentário, compartilha com os teus amigos, aciona o sininho da notificação para ficar sabendo dos próximos vídeos, porque inclusive logo mais eu estou lançando o vídeo completo do pré-jogo Flamengo e Bahia. Bom, se inscreve lá. Fui!